Olá, graça e paz. Estamos aqui na semana 7 do livro O Caminho para a Presença de Deus, rumo à intimidade com Deus, finalizando essa jornada de 40 dias. Aleluia! E o tema da semana é aproximando-se mais à medida que você teme o Senhor. Os autores são John e Elizabeth Berry. Nós estamos no dia 33. E o tema, né, do dia de hoje é a ousadia de Deus. Interessante, né? Vamos ver aqui. O texto base é 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia! Você já se sentiu intimidado? O objetivo da intimidação é nos fazer abrir mão da nossa autoridade, tá? Quando alguém nos oprime, nos intimida, alguém, né, ou até mesmo o inimigo, quando faz isso conosco, ele tá querendo o quê? Nos tirar da nossa posição, tá? O que torna os nossos dons inoperantes. Então, agimos apenas com base na nossa própria força e dentro da limitação das nossas habilidades. Geralmente, deixamos de ter uma posição ofensiva e passamos a ter uma postura defensiva. Ele nos tira da posição, né? Se nós estamos numa posição ali de fazer a vontade de Deus, de ouvir a voz de Deus, de buscar o Senhor, aí vem o inimigo, usa alguém, ou ele mesmo vem com força sobre nós, e aí, para quê? Para que nós nos distraiamos, para que nós saiamos da posição. E de fato, muitas vezes mexe com a gente, né? Nos tira da posição. E aí a gente fica na defensiva. Será que eu continuo? Será que vai valer a pena? Será que é isso mesmo? A gente põe um monte de dúvida. Ai, mas e se de repente não for? E então, ciente de que estamos vulneráveis. E aí a gente começa a entrar na vulnerabilidade, porque nós começamos a questionar, a fé estremece, recuamos ainda mais para que o que é confortável e seguro, porque nós saímos da zona de conforto quando nós partimos com ousadia, certo? Nós subimos um degrau. E aí, quando a gente dá esse passo, as coisas vêm, porque nós nos posicionamos e falamos, ó, Senhor, estou aqui. Aí o Senhor vem e traz aquilo que ele deseja. E aí o inimigo vem e força você descer. É isso? Assim, se a intimidação embala o sono do dom, o que o desperta? Né? É o quê? A ousadia que desperta. Porque a covardia faz com que a gente dê um passo para trás, que a gente volte à nossa zona de conforto, que a gente não reaja, que a gente fica ali no morno, na mediocridade, porque tá bom. Só para você que tá bom? Não, pro inimigo também, porque ele pode deitar e rolar. Mas para o Senhor não tá bom você ficar aí nessa zona de conforto, você ficar aí na mediocridade, você ficar aonde você acha que está confortável para você. Para o Senhor não está. E aí vem o que? A ousadia. Mas uma pessoa intimidada pode aprender a ser ousada? Como que ela vai ser ousada? A ousadia vem de virtudes como poder, amor e equilíbrio. A verdadeira ousadia vem de Deus, que é o Espírito Santo que põe essa ousadia em nós. Ali, quando veio a descida do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, né, aqueles discípulos que estavam
lá no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Eles estavam orando, né? Estavam passando um bom tempo em oração. E aí, pá, o Espírito Santo desceu. Eles tiveram o quê? O que aconteceu? Tiveram ousadia de pregar a palavra, de falar do evangelho, de ir em frente. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Porque depois, o que aconteceu? Ele pregou, Pedro pregou a palavra, certo? E aí ele soltou o verbo, né, com as pessoas que estavam lá, e 3.000 almas se converteram. Glória a Deus. E aquele momento, o povo, né, que estava lá, os sacerdotes, um sacerdote e tal, falaram assim: epa, pera lá, tem uma coisa errada com isso aqui, né? E aí eles pegam, começam a tira eles, né? Tem que ler lá Atos 2, 3, porque tava Pedro e João. Eles estavam aqui na reunião diária de oração. E aí eles vão lá, se aproxima, Pedro pega, cura lá o paralítico, e aquele paralítico pega e sai andando, né? Que ele fala assim: eu não tenho prata nem ouro, mas que eu tenho eu te dou, anda, né? E aí, em nome de Jesus Cristo do Nazareno, eu digo, anda, né? E aí o paralítico cria um muvuco lá na hora da oração. Aquela oração que tava todo mundo ali, pá, de boas. E aí eles são chamados, que é quando o que acontece? Pedro e João são chamados lá para, eles estão aqui muvucando, é hora da oração e eles estão fazendo coisas que não é para fazer. E então eles são chamados lá no Sinédrio, né? E eles começam a falar o que estava acontecendo. E o que acontece? Eles são ameaçados. Eles são mandados embora, mas eles são ameaçados. Só que eles estavam o quê? Cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Senhor. E o que é interessante é que enquanto eles estavam lá, a igreja estava orando, né? O lugar onde a igreja estava reunida orando estremece, sacode, e todos eles ficam cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a mensagem de Deus. Já pensaram que esse é o mover? Não é você receber o Espírito Santo e achar que pronto, acabou. Sempre que há um derramar, porque assim, não é que há um derramar, há um mover, há um sopro do Espírito Santo dentro de nós. E que esse sopro, ele vem e nos impulsiona. Porque, tipo assim, ele faz com que nós queiramos seguir. Não, eu não vou voltar para trás. Sabe? Quem tem esse tipo de experiência com o Espírito Santo de Deus sabe muito bem do que eu tô falando. Você sente esse mover do Espírito dentro de você, tudo te aquece, tudo te impulsiona a ir mais, e aí você fala assim: não, opa, tem mais aqui. Eu quero jorrar mais dessa água. Estão conseguindo entender? Que foi o que aconteceu. Leia Atos 4, Atos 2, 3 e 4, para que vocês possam entender. Esse versículo que eu li aqui, é no finalzinho aqui do Atos 4. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo seu poder e pela sua vontade, o Senhor já havia decidido de antemão que acontecesse. E agora, ó Senhor, preste atenção às ameaças dele e conceda aos seus servos que anunciem a sua palavra com coragem. Estenda a mão para curar
e realizar sinais e maravilhas pelo nome do seu santo servo Jesus. Eles fizeram essa oração. Essa oração está lá a partir do verso, acho que é o 25, tá? E aí ele começa a fazer esse tipo de oração. E depois dessa oração, o lugar onde eles estavam tremeu, sacudiu. Pensa você aí na sua casa, no seu quarto, pai, e o negócio começa a sacudir, você começa a sentir o fogo do Senhor dentro de você, e aí você está cheio do Espírito, pronto para anunciar quem é Jesus na sua vida, corajosamente a mensagem. Se não houver isso, muitas vezes a gente não consegue anunciar a mensagem. A gente fica com vergonha, a gente fica com intimidação, a gente fica com medo, a gente fica com se sentindo fraca, pequeno. Eu digo isso pela minha experiência mesmo, porque antes eu tinha isso dentro de mim. Eu tinha vergonha, eu não sabia falar, como até hoje não sei. Eu tô aqui simplesmente desabafando aquilo que vai no meu coração. Mas é o que acontece conosco. A gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente fica se sentindo incapaz. Jamais. Só que depois que o Espírito Santo passa por nós, ele já está em nós, ele ativa em nós algo maior, você não quer voltar para trás, você quer mais, porque você sabe que dessa fonte jorra torrentes de água. Torrentes. E você acha que você vai querer ficar com um golinho d'água? Com um golinho? Não, não quero golinho. Não quero cisternas rachadas. Não, não quero. Eu quero o rio de águas vivas. E vai passar. E vai acontecer. E aí vem o quê? Anuncia corajosamente a mensagem de Deus. Aí você está cheio do Espírito, pronto para viver o poder do Espírito. Uau! Vamos continuar aqui. Algumas pessoas não possuem virtude por trás da ousadia. Elas sabem. Peraí, não. A ousadia vem de virtudes como poder, amor e equilíbrio. A verdadeira ousadia vem de Deus e é alimentada pela virtude divina. A ousadia que é alimentada pelo caráter de Deus desperta os dons em nossa vida. Foi o que aconteceu comigo, tá? O Espírito Santo veio, né? Amor, graça, e trouxe e movimentou tudo aqui. E de repente as coisas começaram a acontecer e os dons começaram a surgir, dons que eu nunca imaginei ter. E aí, algumas pessoas não possuem virtude por trás da ousadia. Elas sabem as coisas certas a dizer e agem confiantemente quando enfrentam pouca ou nenhuma oposição. Mas a força delas não é profunda, ela é superficial. A expressão ousada delas é uma máscara para o orgulho, a arrogância ou a ignorância. Porque essa ousadia não está vindo de Deus. Essa ousadia está vindo dela mesma. É pela força do braço dela, pelo temperamento dela. E aí, muitas das vezes, é superficial. Por quê? Porque se ela junta esse poder de temperamento que ela tem, mas com o Senhor, nossa, vai muito longe. Mas se ela ficar só na força do braço dela, fica uma coisa superficial e não dá fruto. Certo? A expressão ousada, o que? Acaba se tornando aquela máscara mesmo. Aí fica no orgulho, na arrogância, ignorância. Eu faço, eu posso, eu sou o melhor. E as raízes dela são superficiais, porque o que acontece? Qualquer fim, se vier uma forte tempestade, vai balançar e vai cair.
né? Quando o tempo está bom, você não pode ver o quanto as raízes de uma árvore são profundas. Mas, sob os ventos da adversidade, ou ela será desarraigada, ou provará ser forte. Isso é muito forte, tá? É só através do vento de tempestade que nós vamos saber se nós estamos de fato enraizada profundamente ou se nós estamos com as raízes expostas e aí qualquer ventinho, tuf, cai. Davi conhecia o poder de Deus porque conhecia Deus. Essa ousadia permitiu que Davi cumprisse o chamado para o qual foi destinado e governasse retamente. Vamos ver como foi a juventude de Davi aqui. Davi era o 8º filho de Jessé de Belém. Seus 3 irmãos mais velhos serviam no exército sob o comando do rei Saul. Os filisteus reuniram o exército dele contra Israel. Lembra dessa história? O campo deles. Aí vai lá, 1 Samuel 17, versículo 8 e 9, que nos diz assim: A certa altura, Golias parou e gritou para os soldados israelitas: Por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Vamos resolver essa questão. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. Se o seu homem for capaz de lutar e matar-me, então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu o matar, então vocês serão nossos escravos e nos servirão. Olha que ousado, né? Mas era a ousadia dele mesmo. Normalmente, os israelitas teriam considerado essa opção a guerra, mas Golias não era um soldado comum, né? De acordo lá com alguns relatos, ele tinha mais de 3 metros de altura. Para colocar as coisas em perspectiva, olhe para uma cesta de basquete. Mais ou menos essa aí era a altura dele. A cabeça dele estaria alguns centímetros acima da borda da cesta. Ora, Davi, que pastoreava ovelhas, foi enviado por seu pai para levar o que? A provisão lá para os seus irmãos, né? Davi deve de ter perguntado: eles esqueceram quem está do nosso lado? Ele não está nos desafiando, ele está desafiando Deus. Foi isso mesmo que Davi se questionou, né? Falou assim: pô, vocês estão muito mole, galera. Vocês não sabem não quem tá do nosso lado? Quem é o nosso Deus? Vocês não conhecem não? Peraí que eu vou apresentar para vocês. E aí Davi fala lá em 1 Samuel 17, 26, aqui seguindo 26. Davi falou com alguns homens que estavam ali para confirmar se era verdade o que dizia. O que ganhará o homem que matar este filisteu e terminar com os insultos que ele faz a Israel? O que vai ganhar? Davi perguntou. Continuou. Quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi sabia que o Senhor estava com ele. Davi tinha intimidade com Deus e ele sabia que o Senhor não ia deixar isso acontecer. Olha lá, a tensão no ar era perceptível. O irmão de Davi, Eliabe, agora usado por causa do orgulho, né, e da ira, atacou o caráter de Davi em vez do problema que Israel enfrentava. Quando uma pessoa se sente intimidada, ela procura um escape, uma forma de aliviar a pressão. Eliabe acusou Davi. Davi, você tá achando que você é quem, hein? Aqui, ó. Ele tá no 28 aqui, ó. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falar que um soldado ficou furioso, né? Viu Davi lá conversando. Aí, o que você anda fazendo por aqui? Você não devia estar
tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. Viu? Ele já quis dar aquela intimada em Davi, né? O que você está fazendo aqui? Você vai fazer alguma coisa? Volta lá para as ovelhas, que você não tem lugar aqui não. Só que Eliabe estava pensando nele mesmo e presumia que Davi fosse igual a ele. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era orgulhoso, mas humilde diante do Senhor. Davi estava preocupado com o povo, com o que aqueles filisteus estavam fazendo. As pessoas que possuem uma personalidade forte usarão de intimidação para fazer uma mentira parecer verdade. Você precisa permanecer no espírito para vencer a força desses ataques. E isso é verdade. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, parecia ter as características de um grande líder e guerreiro. Mas como Deus ensinou a Samuel, lá em 1 Samuel 16, verso 7, diz assim: Mas o Senhor disse a Samuel: Não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julga os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Uau, né? Então, foi isso que o Senhor disse a Samuel, quando ele estava lá escolhendo o novo rei. E quem tinha chegado já estava na casa de Jessé, né? E aí ia começar a apresentação dos filhos de Jessé. As pessoas, então, querem que as pessoas, né, que têm personalidade forte, normalmente elas querem aparecer mais, elas querem ser vistas da melhor maneira possível. Só que no nosso caminho rumo à sua presença, o Senhor examina os nossos corações mais do que a nossa aparência. Não adianta eu ter uma aparência de guerreiro, ser um ótimo líder, sendo que o meu coração não está compactuando com aquilo que o Senhor deseja para minha vida. Eu estou simplesmente querendo me aparecer, sendo ousada com a minha própria força. E não é isso que o Senhor quer para nós. Removendo barreiras. Você se sentiu intimidado recentemente? Alguém te intimidou? Alguém quis te menosprezar? Alguém quis... vou colocar você no seu lugar. Peça a Deus que para revelar situações nas quais a intimidação está impedindo que os seus dons se manifestem. Lembre-se, a ousadia no Senhor desperta os dons dados por Ele. Como a gente citou aqui, a ousadia, o Espírito Santo vem, nos enche de ousadia e nos faz o quê? Edificar. Edifica a igreja e prega a palavra. Leva o evangelho a toda criatura. Então, peça a Deus para ungir você com uma nova ousadia, para quebrar as cadeias da intimidação. Para sacudir aí a sua casa, se for o caso. O meu quarto aqui, para sacudir, para que a gente tenha mais ousadia no Senhor. Porque o Espírito que habita em nós é um Espírito ousado. Mas não queira fazer com a força do seu braço, nem com a minha força. Eu não quero viver dessa maneira. Como o profeta falou lá para Zorobabel, que não ia ser com a força do braço dele. Não é pela sua força, é
pelo Espírito Santo. É por ele que nós conseguimos seguir em frente aqui, ó. Zacarias 4. Então, eu respondi, não, meu senhor, não sei. Aqui, ó. Aí, então, ele me disse, esta é a mensagem do Senhor a Zorobabel. Não é pela força nem pela violência que vocês vencerão, será pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é por essa força aí que nós vamos vencer, tá? Amém? Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, Espírito Santo, neste momento, que o Senhor enche as nossas vidas com a tua ousadia, Senhor. Vem com teu fogo, vem com teu mover, vem com teu vento, ó Deus, vem com a tua água, vem, ó Pai, sobre nós. Como o Senhor foi na vida de tantas pessoas, Pai, como nós vimos aqui na vida de Davi, vimos na vida de Pedro, de João, dos discípulos, vimos ali, ó Deus, o Senhor agindo agora na vida de Zorobabel, Senhor. Nos dê, ó Deus, ousadia. Neemias, que foi em frente, não se paralisou na frente do inimigo. Ah, Deus, a tua palavra tem tantos exemplos para nós. Muitas vezes, ó Pai, nós ansiamos fazer, mas nós sabemos que não é pelo muito fazer. Nós precisamos estar no centro da tua vontade, ó Deus. Nós ansiamos, ó Deus, por ser uma pessoa segundo o coração segundo o teu coração, Senhor. Segundo aquilo que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, entra com teu poder, com a tua força sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus, não queremos ser inerte, não queremos, ó Deus, ficar paralisados pela intimidação das pessoas, por aquilo que as pessoas não acreditam, não confiam, e aí elas ficam jogando cisco sobre nós, elas ficam nos tirando do foco, elas ficam tentando fazer com que nós não confiamos, com que nós não creiamos naquilo que o Senhor tem para nos dar, Senhor, naquilo que o Senhor deseja que nós façamos, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Oh, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós, ó Pai, e nos enche de Ti, Senhor, enche cada vez mais e nos dá, ó Pai, do Teu azeite, jorre a Tua água, porque nós sabemos que existe um rio de água viva, nós queremos mergulhar neste rio, Senhor, nós não queremos ficar com as águas onde nós temos nós podemos fazer, nós podemos agir. Não, ó Deus, quero mergulhar. Nós queremos, ó Deus, depender de Ti, porque quando nós mergulhamos, nós dependemos do Senhor. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai, caminha conosco, Espírito Santo, caminha conosco e vem sobre nós. Nós precisamos de Ti para seguir em frente, ó Deus. E nós queremos, ó Pai, ser levados cada vez mais longe, cada vez mais mais um passo, Senhor, porque o inimigo quer que nós recue, mas nós queremos ir em frente, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem mais, e o Senhor tem um derramar muito lindo nas nossas vidas, e nós estamos aqui, ó Pai, dispostos a receber mais do Senhor em nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser cheios do Teu amor, que o Teu amor resplandeça sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, ó Pai, à medida, Pai, que nós andemos no Teu Espírito de poder, de ousadia, Pai, porque lá não ficou só em Pedro, não ficou só em João, não ficou só neles, ó Deus, inundou toda a Tua igreja, inundou, ó Pai, encheu toda a igreja, o Senhor sacudiu, ó Deus, aquele lugar onde eles estavam em oração, ó Deus, o Senhor deu ousadia a todos eles, ó Pai, e eu sei, ó Deus, que o Senhor pode acrescentar isso na vida de todos os meus irmãos que estão aqui ouvindo esse devocional, Senhor, estão buscando juntamente comigo, Pai, incendeia, Senhor, a cada um, ó Deus, que o fogo do Senhor venha sobre cada um, ó Pai, que estiver ouvindo, ó Deus, porque nós queremos dar muita glória, muita aleluia, Senhor, muito louvor e adoração ao Teu nome, ó Pai, e as pessoas, ó Deus, que não Te conhecem, nós possamos, ó Deus,
sair dessa intimidação, ó Pai, onde as pessoas nos levam para trás, onde as pessoas nos acusam, onde elas acham que são superiores a nós, mas nós repreendemos todo o mal e nós não queremos, ó Deus, ouvir a voz do inimigo, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, o teu comando, Espírito Santo. Qual é o teu comando? É esse que nós queremos ouvir, ó Deus. Em nome de Jesus, ative em nós, ó Deus, os teus dons, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, o que o Senhor quer. Me encha, Deus, e ative os dons na minha vida. Ative os dons, ó Deus, na vida de cada pessoa que está aqui. Os talentos, ó Deus, para o teu serviço, para a edificação da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Ensina-nos a temer e a amar somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, ó Deus. E é assim que nós queremos viver. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém. E luz para o seu caminho hoje, eu deixo aqui 1 Samuel 17, que é o que eles deixaram aqui no livro, mas eu deixo também peço que vocês leiam Atos 2, 3 e 4. Peço que vocês leiam também Zacarias, deixa eu ver aqui o capítulo. Zacarias, capítulo 4, para que vocês entendam o que estava acontecendo, tá? E deixa o Senhor falar aí no seu coração, em nome de Jesus, que não isso partiu do Senhor, não veio de mim, não. Partiu tudo do Senhor e eu glorifico ao Senhor por ser somente um vaso, um instrumento nas mãos dele, porque é assim que eu quero me sentir cada vez mais. Um instrumento, um vaso, onde ele pode usar e abusar da maneira que ele deseja, da forma como ele quer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.